você fala assim, não, vai bater no cara do teu tamanho, então. Exato. Daí ele não vai. Então, vocês entenderam que a testosterona, vou repetir isso aqui, a testosterona, que é um hormônio que dá força muscular. O homem tem ali uma média, quando está na normalidade, de 300 a 800, ok? Se está E da normal. mulher é 5, e da mulher 5, 10. Gente, pelo amor de Deus, é uma questão de força muscular. Então, lei é feita para proteger. E a gente não pode ficar criando lei para qualquer coisinha, senão, pelo amor de Deus, né? Qualquer situação. Não. Então, já existe a lei que defende que ninguém tem o direito de ser agredido. Essa lei já existe. Essa específica da Maria da Penha foi criada para proteger a mulher, porque a mulher, infelizmente, acaba sendo mais vulnerável fisicamente, psicologicamente, em todos os aspectos. Isso eu creio, né? A gente vê até filmes e tal, é a nível mundial. Sim. Né? Eu coloquei uma enquete aqui no Instagram e perguntei, deixa eu dar uma olhadinha aqui enquanto que está, se as pessoas já foram vítimas de violência. Deixa eu só desbloquear aqui. Se alguém já havia sido vítima de violência ou não. De 50 pessoas, 30 já foram vítimas de algum tipo de violência. Eu coloquei agorinha, um pouquinho antes de iniciarmos aqui o nosso podcast. Até porque num relacionamento saudável, não existe violência. Não, né? A gente, é claro que todo relacionamento vai ter seus altos e baixos, tem um período de ajuste, mas a gente precisa ter uma rede de apoio. Isso é extremamente importante. No caso da Dayana, ela tinha rede de apoio, que é a família. A família, os amigos, exatamente. Eles vão te alertar quando as coisas estão fugindo do controle. E não... Pode falar, talvez se não tivesse essa rede de apoio, ela não ia denunciar. Exatamente, não teria medida protetiva, não estaria, talvez não tivesse saído de casa e por mais que foi trágico ali da forma que aconteceu, mas estar num ambiente familiar também inibiu um pouco e ele precisou sair fugido e deu tempo de você sobreviver, né? Eu estava falando com a policial Fernanda antes aqui do nosso podcast. Eu gostaria que você repetisse, se possível, aqueles números que nós estávamos falando, né? Que a minha pergunta foi a seguinte: com toda essa propaganda que tem, né, hoje, que existe a proteção contra a mulher, os homens sabem que se eles forem apanhados, eles vão ter sanções. Se isso diminuiu ou não a quantidade de violência contra a mulher. O que você acha? Certo. As campanhas de conscientização, elas são muito importantes para que a mulher ela consiga já de início denunciar. Antes, nós percebíamos um fenômeno que as mulheres que denunciavam, elas eram 30, 40 anos. Então, era uma idade que elas já tinham uma experiência, uma maturidade afetiva, já tinham passado por muitas situações e somente depois de uma violência física, elas denunciavam. Hoje, com as campanhas de conscientização em escolas, em ônibus, rede social, o celular é fantástico nesse aspecto de conscientização. E o que a gente percebe na prática? Que meninas até de 20, de 18, de 18 a 25, elas já estão denunciando. E como que a gente pode avaliar? Se a violência diminuiu, aumentou? Essa é uma pergunta que ela é muito relativa. Porque existe ainda uma cifra negra acerca das denúncias. Não significa que porque houve muita denúncia, por exemplo, ano passado em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça expediu 30 mil medidas protetivas de urgência, a gente considerando o estado todo. Em Blumenau foram expedidas 1.300 medidas protetivas, nós acompanhamos. Mais de 3 a 4 por dia? Exato. Então, assim, é um número expressivo. Então, para falar, até para alertar um pouco sobre a fala da Day, que ela falou assim, eu acho que a tensão aumentou quando eu denunciei. O caso da Dayana é um caso clássico, existe uma teoria americana que fala da love bomb. O que é isso? O agressor, ele estava tomado, né? A doutora né, vai explicar melhor esse fenômeno, mas ele estava tomado por uma raiva extrema. Então, é um caso que, com a medida protetiva ou sem a medida protetiva, talvez o resultado seria o mesmo. Até porque do momento da expedição ao momento do infortúnio foram horas, né, Dayana? Então, assim, não há como avaliar se foi a sua denúncia, né, nesse aspecto. Mas
O fato é que de 30 mil medidas protetivas que foram expedidas no Tribunal de Justiça do ano passado, houveram 51 feminicídios no estado todo. Então, de 30 mil para 51 feminicídios, é muito ainda, mas se considerado, né, os 30 mil feminicídios, significa que nós protegemos, evitamos 30 mil feminicídios, então, com a medida protetiva? Se for isso, a gente está no caminho certo. Com certeza. E é importante a gente salientar que desses 51 feminicídios, essas mulheres não tinham, mais de 80% não tinham medidas protetivas de urgência. Então, a escalada do crime, tudo começa num relacionamento abusivo. Não começa numa violência física, numa manipulação, não vai usar um anticoncepcional, você não vai engravidar, você não vai trabalhar. Não começa assim numa situação mais grave. Ela vem de forma silenciosa. E se você se isola, você tem grande chance de ser uma vítima desse fenômeno. E às vezes a gente mencionou aqui antes que a gente acha que pessoas inteligentes, bem-sucedidas, bem resolvidas, não são vítimas de violência. E essas são vítimas. Sim. E elas se resguardam ainda mais de denunciar. Elas se calam por vergonha. A Fernanda sabe disso, ela está nesse meio, mas nós temos situações, eu até estava conversando essa semana com meu irmão, ele estava mencionando uma situação de pessoas, juízes que praticam a violência contra suas próprias esposas. É absurdo, mas aí uma esposa dessa para denunciar, ela vai levar muito mais tempo. Eu tenho uma amiga nossa, enfim, era um casal amigo nosso, advogada, muito bem resolvida, bem sucedida, casamento... Parecia o casal perfeito. Parecia o casal perfeito, amor total, ela iludida, porque depois que a pessoa percebe que é iludida, enfim... Começou com situações de traição e tudo mais. Enquanto ela não conseguia provar, ela era doida. E ela levava, até ela mesma acreditava que estava sendo doida. Quando conseguiu comprovar a situação toda da traição, ela foi vítima de violência, né, na frente do filho autista, pequeno. Então, ela sofreu violência, o filho sofreu violência e ele não era nenhum ignorante, era uma pessoa também advogada, o cara também totalmente instruído, né, força física, ela tem 1,70 m, mais ou menos, ele deve ter 1,90 m, 2, mais ou menos. Cara extremamente gigante. Ela parou no hospital, enfim, está passando por uma situação de um divórcio. E uma das questões que ela fala muito isso, a violência ela vinha acontecendo, patrimonial, em todos os outros aspectos psicológicos, mas a pessoa não percebeu. Né? Então, a gente tem que estar atentos aos sinais. A violência não vai acontecer. A morte dificilmente vai acontecer quando chega lá na ponta do nada. É a gente que não percebe os sinais. Né? A gente falou ali do número de denúncias. A violência, desde que o mundo é mundo, ela existe. Mulheres apanham dos maridos desde que o mundo é mundo, só que as nossas avós não denunciavam. Não é certo, né? Se divorciar era feio, separação era feio. Nós somos evangélicos, o Roberto já viu isso, o nosso pastor, ele fala sempre na igreja. Antigamente, não podia... Eu bato na Edna só com flores. É verdade. Não, ultimamente ele está tão romântico que até dizem que conforme o tamanho do buquê, é o tamanho do que a pessoa aprontou. Eu ganhei flores 2 vezes, eu vou começar a analisar essas 2 vezes na mesma semana. A idade passa, a gente vai aprendendo mais. Né? É verdade. Não. Posso fazer a pergunta? Pode. Olha só, porque às vezes muitas pessoas falam, fiz a medida protetiva, a polícia não me assegura. Resumindo, quando faz uma medida protetiva, claro, a pessoa que se ela se sentir acuada, ela tem que ligar para vocês. Né? Certo. Né? E aí, tipo assim, vamos dizer, e aí vocês, normalmente, né? Uma pessoa chegou perto, aí vocês vão na casa da pessoa, vão atrás desse ser humano que está voltando a desrespeitar a medida protetiva? Sim. A Rede Catarina nada mais é do que a Patrulha Maria da Penha. Nós atuamos no pós-crime desse tipo de delito. Então, a mulher denunciou, solicitou a medida protetiva, foi expedido pelo Poder Judiciário, ela entra para uma rede de proteção. Eu digo rede de proteção porque não é só a Polícia Militar que vai proteger essa mulher. É a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Serviço da OAB por elas. A medida protetiva, ela tem que ser o menos burocrático possível e ela é. Tanto que ela
independe de inquérito policial, ela independe de outros mecanismos jurídicos mais severos, mais rígidos. Então, a mulher, ela denuncia. E para onde ela vai? O que vai acontecer agora? Esse daí é o momento mais delicado da mulher, que ela está mais em risco, é no momento, sim, da denúncia, do rompimento da violência. Então, o que essas mulheres já recebem de orientação, já é feito... Por que a medida protetiva ela tem que passar por um policial? No caso, policial civil. Ou direto, né, para o Poder Judiciário, para que seja feita essa análise. Você tem para onde ir? A sua situação é financeira? É feito uma análise, existe um documento que se chama Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Nesse formulário, a mulher ela vai colocar quais são as necessidades dela. Se ela precisa de um auxílio aluguel, ou se não, se ela tem um local para ficar até o agressor ele ser afastado do lar, ou ele tomar ciência da medida protetiva. É oferecido também Casa Elisa, para os casos mais extremos, que é uma casa de acolhimento que nós temos aqui em Blumenau, específico para mulheres que estão em situação de medida protetiva e há risco em permanecer naquele local, na residência ou no trabalho. Essas mulheres que vão para esse ambiente, para a Casa Elisa, inclusive, elas não podem ser mandadas embora. Se elas estiverem lá com seus dependentes, eles não serão penalizados por estar nesse local. Então, nós realizamos, através da Patrulha Maria da Penha, a busca ativa dessas mulheres, informamos elas num tempo rápido e também a OAB por elas também atua de forma muito rápida para que elas saibam o que fazer. Então, está com a medida protetiva. Vai receber uma visita da Rede Catarina na residência ou no trabalho ou no próprio batalhão da Polícia Militar. A gente vai passar para ela um plano de segurança para que ela saiba como agir. E também nós utilizamos uma ferramenta tecnológica que é o carro-chefe da Rede Catarina de Proteção à Mulher, que é o botão do pânico. Então, através do botão do pânico, que é instalado no celular da vítima através do aplicativo PMSC Cidadão, ele funciona com GPS e georreferenciamento. Caso esse agressor ele se aproxime da mulher, com simples toque na tela, ela consegue gerar uma ocorrência silenciosa no 190. A Polícia Militar recebe essa localização em tempo real e despacha a viatura que estiver mais próxima daquele local, em prioridade, em atendimento urgente, para que cesse essa violação o mais rápido possível. Mas isso é para um cenário de descumprimento da medida protetiva físico. Ah, mas, Fernanda, isso aí é o cenário mais grave. Mas e se ele continua ameaçando, continua utilizando o patrimônio ou acaba mandando mensagens abusivas? Se a perseguição é virtual, gente, também existe a perseguição virtual. É muito importante a gente falar sobre ela, porque às vezes parece que a gente até vive em outro universo. Eu tive que trabalhar na Rede Catarina, estou na Rede Catarina desde 2021, para entender que existe ameaça até por Pix. Às vezes o agressor, ele está bloqueado... Essa eu deixo. Mas vou explicar como que é. O agressor, ele está bloqueado em todos os mecanismos. Rede social, celular, WhatsApp. Então, ele começa a mandar mensagens via Pix. Por exemplo, hipoteticamente, manda R$1, me desbloqueia. Manda outro R$1. Vou te matar. Se não tirar a medida protetiva, vou te matar. Imagina a mulher que acabou de denunciar e está passando por essa situação. Se ela não tiver uma rede de apoio fortalecida, ela vai entrar num sofrimento paralisante e vai se tornar mais vulnerável ainda. Então, por isso, é tão importante que tenha todo esse aparato por trás, sociedade civil, segurança pública, Ministério Público, Poder Judiciário, a OAB por elas, para que, caso tenha violação na medida protetiva, essa mensagem, essa comunicação chegue muito rápido para o promotor de justiça e para o juiz. Porque quando há a violação da medida protetiva, outros mecanismos eles são inseridos, como, por exemplo, monitoramento eletrônico, tornozeleira eletrônica. Está com medida protetiva, o agressor continua perseguindo, ele vai sofrer um agravamento na medida protetiva. Ter sanções. Por isso que a gente fala que nós somos privilegiados, né? Aqui em Santa Catarina, de verdade, a Rede Catarina tem feito um trabalho incrível, não só do trabalho em si, mas da conscientização, porque essas medidas existem, mas se as pessoas não souberem, elas não vão denunciar, né? É no estado todo esse... Sim, é da Rede Catarina. E já aqui já cabe a resposta do que a DAI, o questionamento
depoimento da Dai, né? Será que foi bom ela ter denunciado ou não? Na época da Dai não tinha ainda o botão do pânico, né, Fernanda? Ele estava ainda... Isso, ainda é uma tecnologia bem nova, né? Ela tem pouco tempo, então naquela época ainda não tinha esse mecanismo. É importante ressaltar que a tecnologia que a Polícia Militar investe é uma tecnologia que não é só de softwares, é de também pessoal humano. Porque tem não toda uma logística por trás. A denúncia Exato. se não tem ninguém que vá até o local. Né? Exato. Hoje aqui em Blumenau a gente tem quantas pessoas na Rede Catarina? Na Rede Catarina nós somos 4. Nós dividimos esses atendimentos presenciais. Também tem uma parte administrativa no setor. Mas todos os dias nós realizamos de 6 a 10 atendimentos, ou no quartel, ou no local previamente agendado com a vítima. A gente oferece o serviço e oferece as opções de receber a guarnição da Patrulha Maria da Penha. Tem mulher que não se sente muito à vontade de receber no local de trabalho, não quer que a gente também vá na residência, então ela pode se deslocar até o batalhão para receber o atendimento. E nesse atendimento... Olha só como é importante o trabalho da Rede Catarina, como é importante o trabalho da Fernanda. E a Fernanda, só relembrando aqui vocês, ela está participando, foi indicada pela NSC para o prêmio Viva Blumenau, porque um trabalho como esse... a gente tem que tirar o chapéu, seus méritos, né? Tem seus méritos e a gente precisa divulgar, né? Os homens que pretendem praticar violência, quando eles ficam sabendo que tem tudo isso, eles vão pensar 2 vezes, porque tem uma coisa que a maioria não é burro, né? Eles são um pouquinho espertos. Eu tenho mais uma pergunta. Assim, olha, claro, a gente sabe que a maioria da violência acontece, mas pode haver, vamos dizer, um caso meio fantasioso que a mulher, vamos dizer, por algum motivo, quer incriminar o homem, né? E, vamos dizer, faz todo um drama fake. Vocês veem muitos casos desses? Né? Como é que vocês, às vezes, conseguem lidar com isso, né? Sim. A comunicação que chega para a Polícia Militar, ela passa antes por um filtro pelo Poder Judiciário e pela Polícia Civil. Existem esses casos, mas eles são bem mínimos. Diria algo assim, abaixo assim, de 5%. De verdade, considerando os nossos números aqui de Blumenau. Quando a Polícia Militar, o Poder Judiciário percebe que está havendo o mau uso do serviço público, abre-se uma investigação de comunicação falsa de crime. Então, aí sim vai ser aberto um inquérito policial para verificar as alegações dessa suposta vítima, se houve ou se não houve agressão. É importante a gente ressaltar que para a denúncia, para a solicitação de medidas protetivas, simplesmente o relato da mulher ele é suficiente. Por quê? Porque a violência ela ocorre entre 4 paredes. Então, às vezes, ela não vai ter testemunha. Vai ter, às vezes, uma lesão que já está cicatrizando, ou então uma lesão realmente atual. Não tem como ver, né? Exato. Porém, para levar o agressor à condenação, é necessário provas. Então, para proteger a mulher inicialmente, vai ser sim expedida uma medida protetiva. Tem que ser rápido, né? Isso, porque não proteger é um risco ainda maior. E para a condenação, realmente, já num processo criminal, é feita uma análise que aí realmente tem que ter provas. Mas, como eu disse aí para o doutor, é uma situação bem rara aqui no nosso município. A maioria das situações, né, são verídicas, sérias, né? E a gente se questiona. Por que não denunciou antes, no fim das contas, né? Então, denunciar vale a pena, a Rede Catarina está aí para isso. É óbvio que toda situação tem as exceções, né? Mas para isso eles são treinados e muito bem treinados para identificar essas situações, e aí depois a pessoa também que faz o mau uso, né, de todo também esse trabalho também vai ter suas sanções, né? Então, é melhor sim ter a medida protetiva, né? Com certeza. Soldado, porque vai proteger... Então, é legal saber, já acolhe a mulher e depois vai ver se realmente o que aconteceu. Exato. Na época da Dai ainda não tinha o botão do pânico, mas talvez se tivesse, daria tempo de acionar e chamar, enfim, né? Ô Edna, olha só, falando hoje com a Dai, aqui estão nossos telespectadores vendo, ela tá bem, tá sorrindo, coisa e tal. Mas, Daiane, como é que foi? Foram 3 anos, né? 3 anos. Agora 3 anos. Foram 3 anos de superação. Superação. Né? Porque no início, vai se contar um pouquinho, como é que foi esses anos? Muito acompanhamento psicológico, fisioterapia. Como é que foi essa tua caminhada até estar hoje aqui? Foi bastante acompanhamento psicológico, o CRAS, o CREAS,
né? Eu faço parte do grupo do Projeto Florescer, que é a doutora Quitéria, que é um projeto maravilhoso. Uma juíza aqui da nossa região, nós também vamos trazê-la para falar sobre isso. Ela é maravilhosa, excelente. E estamos aí para ajudar outras mulheres a denunciarem, a não ficarem caladas, né? Eu sei que é difícil, é complicado, mas temos ajuda de todos os lugares possíveis, todos os cantos. Você teve ajuda. E a sua família, Dai, como que eles ficaram? Acredito que logo após, quando você melhorou, enfim, começou a ter uma vida, né, normal, digamos, dentro do que é possível. Se reabilitando, né? Se reabilitando. Eles ficaram muito temerosos? Como que foi como que eles agem até hoje com você? A gente ficou... Você percebe um cuidado maior deles? Sim, muito. Até antes de vir. Hoje o pai veio trazer. Onde tu vai? Com quem que tu vai? Eles são bem atenciosos comigo. E com certeza, com razão, né? Sim. E ficaram as marcas, as cicatrizes, ficou enorme, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Tanto é que eu agradeço hoje a Rede Catarina por ter conseguido a minha tatuagem para tampar as minhas cicatrizes, que ficou bem grande, ficou bem grande, foi bem grande. Isso é importante, né? E foi na barriga, então eu tinha aquela desconfiança, coisa de mulher vaidosa, de ir numa praia, colocar um biquíni, ficar ali, olhar no espelho e ver aquela cicatriz e lembrar, né, do agressor e lembrar, e eu não queria isso. Então, a Rede Catarina, a Soda da Fernanda, conseguiu, através de um tatuador que faz um trabalho incrível, excelente lá em Jaraguá do Sul, para cobrir a minha cicatriz. E é uma flor enorme. Então, realmente, eu ressignifiquei a minha vida. Que bom, Dai. A gente deseja que você seja muito feliz, né? Obrigada. Que isso tudo, conforme o tempo vá passando, isso vá amenizando. A gente nunca vai esquecer. A violência, a gente nunca esquece. Mas a gente ressignifica e você está fazendo um bom uso de tudo que te aconteceu, né? A gente costuma dizer, nós não somos o que nos acontece, mas somos o que fazemos a partir do que nos aconteceu, né? E a Dai decidiu recomeçar a vida de uma maneira diferente e sendo um instrumento para que outras pessoas não passem por isso, né? Para abrir os olhos. Eu havia começado a falar para vocês, para a gente finalizar, vou contar novamente a história. Hoje em dia, as igrejas, as boas igrejas instruem, né? Nós somos evangélicos, nosso pastor fala lá no púlpito, mulher que sofre violência em casa não tem que ligar para o pastor, porque antigamente ligava o pastor e pedia oração. Falou, não me ligue para a polícia, né? Liga para a polícia, depois até vem, pede oração, ok? Mas primeiro, a primeira atitude é ligar para a polícia. A gente não pode se calar, a gente precisa denunciar, né? E se você está assistindo o nosso podcast aqui e você é vítima de violência, vocês estão cansados de me ouvir falar aqui, nós somos o que fizeram de nós. Nós repetimos na vida adulta padrões do nosso passado. Então, se você teve um pai violento, se você foi criado num ambiente de violência, você tem uma predisposição a também ou ser vítima de violência ou repetir a violência. E para isso tudo tem cura, tem como. Busque ajuda psicológica. Não espere chegar numa situação como essa, né? No caso da Dai, o agressor dela foi condenado a 20, quantos anos? 29 anos. 29 anos pelo crime que cometeu. Eu estava lá, eu acredito que é uma sensação, né, Dai? Eu lembro, a gente até esperava que fosse uma condenação menor. Porque a gente vê casos aí semelhantes ao da Dai, de pessoas que morreram e a condenação é de 8, 9 anos. Então, a Dai, o promotor também, eu não lembro o nome dele agora. Daniel. Doutor Daniel foi excelente, brilhante. Minha filha até quer ser promotora, está fazendo direito e ela admira muito ele, ela acompanhou, né? Ela, inclusive, auxiliou também o julgamento ali. E a gente admira muito porque pessoas assim aguerridas, profissionais, como a Fernanda, como a doutora Quitéria Chagas, que é uma juíza que estão batalhando e trazendo essa conscientização. Wesley, eu acho que é importante que antigamente, talvez alguns anos atrás, ainda pode acontecer. As mulheres não denunciavam, primeiro é o medo, né? Sim. Mas a gente conversando aqui, vendo tem toda essa rede de que apoio. Funciona, Sim. Né? Isso provavelmente vai começar a mudar cada vez mais. Né? Sim. Com o seu relato também, né? Com a polícia mostrando tudo que está fazendo, junto com os outros poderes, né? Realmente talvez esse medo comece a diminuir. Exatamente. Né?
A raiva, a ansiedade são problemas, são doenças que você pode ter e que vão te levar lá na frente, se você não tiver controle, se você não tratar isso, vão te levar a cometer atos dos quais você pode se arrepender para o resto da sua vida. Procure um médico, porque o médico, quando você chegar no médico, começar a conversar com ele vai perceber se você precisa de um acompanhamento psicológico, de medicação para controlar o seu humor, bipolaridade, borderline, tudo isso é tratável com medicamentos. Sentir raiva, ter vontade de bater em alguém, isso não é normal, não é saudável. Você pode ter sido criado no meio da violência, mas você não precisa repetir essa violência. Para tudo existe remédio, desde que você busque ajuda antes. O lema do doutor, inclusive, está lá o slogan dele: o melhor remédio é a prevenção, né? Prevenir para que não precise chegar lá, nessas situações. Meninas, vocês são incríveis, maravilhosas. Mais uma vez eu falo para vocês, por favor, apoiem a Fernanda. Hoje a Fernanda, nós estamos pedindo votos, né, aqui pelo Viva Blumenau para a Fernanda, mas não é só ela. Ela representa dela, né? O grupo da Rede Catarina, que faz um trabalho incrível, né? Em toda Santa Catarina, isso vem crescendo. Ela é a porta-voz de todo o grupo. Porta-voz de todo esse grupo que a gente admira demais. Parabéns. Vocês estão de parabéns, né? Parabéns a você também. Se você é vítima de qualquer tipo de violência, não se cale, peça ajuda. Se você quiser, nos chame nas redes sociais, me chamem que eu te passo todos os contatos ali. Também está o @ das meninas aqui para vocês seguirem. A Fernanda, que também faz um trabalho incrível de conscientização, sempre traz palestras também. A própria Rede Catarina faz palestra, faz trabalho de conscientização. Se você tem uma empresa, chame a Fernanda lá, ou a própria Rede Catarina, que eles vão disponibilizar alguém para estar lá conversando e trabalhando essa prevenção, né? A prevenção é o melhor remédio, isso né, sempre, né? Sempre, em todas as coisas, não só na saúde, mas na área da segurança, em qualquer coisa. Prevenir é a melhor solução. E sigam o exemplo do doutor, que só bate em mulher com uma flor, né? Não, tem que ser flores frescas. E frescas. Flores novas, flores antigas ela não quer, não. É verdade. Eu já comentei com vocês, né? O doutor é meu terceiro casamento, eu casei 3 vezes, e eu sou a prova de que um relacionamento saudável e equilibrado é possível, sim. Não desista, daí você vai encontrar seu príncipe encantado, que vai te tratar como a princesa que você é. Uma tralha. E para a gente finalizar, me diz aí o que você... 2 coisas que eu vou te pedir. O que você gostaria de ter sabido antes, né? Que hoje você sabe, que se você soubesse, talvez tivesse mudado alguma coisa. E tuas palavras finais, o que você quer deixar para o pessoal de casa? Eu queria deixar para as mulheres, ajudar outras mulheres, né? A ressignificar, assim como eu estou muito feliz de estar aqui, né? Estou ressignificando a minha vida e eu não acredito até hoje que eu passei por tudo que eu passei. A soldada Fernanda me viu na cama, de fralda, então foi todo um processo, mas acredito que só vive o propósito quem suporta o processo. Exatamente. Essa frase é forte e marcou bastante a minha vida. E com certeza a tua vida de lá para cá também mudou, né? Mudou tudo. Mudou totalmente. Que bom. Fer, muitíssimo obrigada, né, por estar aqui conosco. Leva nosso abraço, nosso agradecimento, os parabéns, né, nosso reconhecimento à Rede Catarina. Estamos à disposição que vocês precisarem para divulgar esse trabalho incrível que vocês fazem. E qual é tuas palavras finais, tuas dicas finais? Tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, né? Daria para fazer uns 5, 10 podcasts, mas a gente vai sempre voltar e falar nessas questões. Mas o que você gostaria de deixar de alerta para o pessoal de casa? Eu gostaria que as mulheres, elas escutassem a voz do coração, a voz que vem à mente, que é um alerta que mostra, olha, esse relacionamento não está legal, esse relacionamento precisa, às vezes, né, de podas, de estabelecer limites saudáveis. E numa situação mais grave, não temer, já buscar ajuda de um profissional, de um advogado, da delegacia, do serviço da Rede Catarina, e nós estamos de braços abertos para receber e dar o suporte necessário para a pessoa que deseja denunciar e sair desse cenário de agressão, de impunidade, de sofrimento.
Pessoal de casa, a gente fala também bastante da dependência emocional, né? Sim. Quem é dependente emocional pode vir a ser uma vítima também da violência. Então, procure ajuda. Doutor, suas palavras finais. Bem, primeiro, por hoje, né? Por esse agradecer, né, as nossas convidadas. Aprendi muito, né? Realmente, eu fiquei bastante feliz com tudo que está acontecendo. As mudanças, claro, não digo que... a agressão contra a mulher, não estou dizendo que é bom, mas assim, tudo que está acontecendo a nível de nosso Estado para proteção da mulher. Eu não imaginava que era assim. Fico muito feliz e que desejo, né, a vocês e toda a sociedade que a gente mude isso, né, porque isso realmente não pode, né? A violência é crime, não se cale, denuncie. Muito obrigada. Encaminhe esse episódio aqui para alguém que talvez você desconfie que possa estar sendo vítima de violência. Eu acredito que a nossa conversa aqui pode esclarecer muitas dúvidas. Muito obrigada pela audiência. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo episódio.